Boa noite a todos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar conosco, hoje, agora e para todo sempre. Mais uma vez eu agradeço a oportunidade, a possibilidade de estar aqui nessa casa de trabalho e oração. E a incumbência que nos foi dada na noite de hoje, o tema é o peso da educação na evolução moral. De pronto digo que vou tentar trazer algumas possibilidades, alguns questionamentos, algumas situações de provocação para que nós possamos pensar, refletir e que cada um chegue à sua conclusão acerca da temática educação, porque até eu me questiono se, primeiro, já sei o que é educação, segundo, se já sei, se já coloco-a em prática. Então não posso, de maneira alguma, chegar e dizer que vou falar acerca da educação se eu não sei nem se eu posso descrever, se nos meus conteúdos diários eu já aplico. Então a tentativa de nós, juntos, tentarmos chegar a algumas conclusões. O que é educação? E aí uma breve definição que os dicionários trazem. No sentido mais amplo, educação significa o meio em que os hábitos, costumes e valores de uma comunidade são transferidas de uma geração para a geração seguinte. A educação vai se desenvolvendo através de situações presenciadas e experiências vividas por cada indivíduo ao longo da vida. O conceito de educação engloba o nível de cortesia, delicadeza e civilidade demonstrada por um indivíduo e a sua capacidade de sociabilização. Quando se fala em educação, logo de pronto nós pensamos na educação básica, que é a educação escolar. Porque nos esquecemos que a educação primordial, ao qual nós temos uma responsabilidade, porque pedimos, porque nós nos comprometemos, é no seio familiar. Embora muitas vezes relegamos a educação às instituições de ensino, quando de fato educação é algo primordialmente advindo da família. Nós observávamos que há 30, 40, 50 anos atrás, as escolas, as instituições de ensino tinham na sua prática o intuito de passar na educação para os seus alunos a educação voltada para a ética e para a moralidade. Nos dias atuais, na contemporaneidade, isso acabou, isso não existe mais. O que ocorre nos dias atuais, e eu digo porque também sou professor e o ano que vem estou voltando para a sala de aula, o que é que acontece? A instituição de ensino, ela passa conhecimento. Observe que é um escalonamento. Existem as séries, a criatura vai fazendo uma por uma, até chegar à conclusão, e nessa estadia ao qual ela está na escola, ela vai acumular conhecimentos para que em determinado momento ela possa prestar o vestibular, e nesse prestar esse vestibular ele possa colocar em prática os seus conhecimentos e possa adentrar no Instituto de Ensino Superior. Hoje é isso que acontece. Não acreditem que a escola vai educar trazendo a ética e a moralidade. Com isso não estou dizendo que os professores, porque quando eu falo dessa questão eu falo acerca das instituições. Hoje o capitalismo, hoje a condição de mercado de demonstrar que está à frente, que é melhor, que é a opção a ser escolhida, é demarcada através daquele que tem a possibilidade de aprovação maior no vestibular. É meramente decorativo, é passar o conhecimento. Quem aqui já teve a oportunidade de estudar em escola, aqueles que já têm uma idade um pouco mais avançada, que se preocupava com a ética, com a formação moral da criatura. Hoje não tem mais. Mas eu falo das instituições, não daqueles que fazem parte, porque os professores, esses sim,
na sala de aula são professores, pais, mães, psicólogos, psicopedagogos, fazem todo o papel possível e impossível. Porque muitas vezes lhes falta em casa. E aí eu tive a oportunidade de, quando estava fazendo meu curso de graduação, e na minha turma existia muito mais mulheres do que homens, isso era maravilhoso, porque as mulheres são muito mais inteligentes, mais afáveis, mais educadas, é muito melhor. Não tem nem comparação. E muitas delas, casadas, não era a primeira graduação, tinha uma que já era a terceira, então já tinha filhos, então, pelo convívio eu escutava determinadas conversas, como por exemplo, ela não estava falando de alguém, de um terceiro que não faz parte, ela estava falando do seu filho. Eu tenho que arrumar uma atividade para fulaninho, para que ele tenha o dia todinho ocupado, porque eu não aguento mais, para que ele não venha me dar trabalho. Então, o menino ou menina estudava durante a parte da manhã, pegava de 8 e até meio-dia, 1 hora, e à tarde era vôlei, futsal, balé, basquete, inglês, francês, alemão, piano, se arrumava tudo, que é para o menino sair de 8 da manhã, chegar de 6 da noite, cansado, tomar banho, comer e dormir. Eu não quero ter trabalho. E aí qualquer situação que surge na escola, quantas vezes não escutei, mas eu já pago uma escola tão cara, que tem psicólogo, psicopedagogo, que tem isso, eu ainda tenho que ir lá resolver. Ou seja, coloca na escola uma obrigação originariamente sua. Quem tem a obrigação de educar é o pai, é a mãe, é dentro do seio familiar. É dali onde vai partir os princípios básicos. Sabe qual é a grande questão relacionada à educação que está colaborando para não deixar que a nossa sociedade chegue a um nível de degradação? As instituições religiosas. É o espiritismo com a evangelização, é a igreja católica com o catecismo, é a igreja evangélica com as escolas dominicais. Cada uma dentro da sua doutrina, da sua dogmática, trazendo conhecimento e trazendo como deve se seguir a partir daqueles preceitos. Imaginemos se as religiões não tivessem se desdobrando nesse trabalho. Como estaria a nossa sociedade? Porque há um erro gravíssimo. Muitas vezes escutamos falar a seguinte frase sobre a educação. Não, porque a educação é que vai mudar o mundo. Isso é um erro, isso é um equívoco gravíssimo. Isso é um erro de interpretação. O mundo, esse plano esférico, ele só vai mudar, ter a sua mutabilidade se for por algum fenômeno da natureza. Não vai ser através da educação. Agora, se você traz a educação, muda, transforma o homem como partícipe, o homem como ator que vive em sociedade, esse sim vai ser aquele que vai ser o veículo de transformação, de mutação da sociedade. O mundo não, o homem. Agora, por quê? Aí é onde está a grande chave da questão. Por quê? A educação vai mudar o mundo. E o correto é, a educação muda o homem. A psicologia explica. São as rotas de fuga. A educação vai mudar o mundo. Ou seja, eu não tenho nada a ver com isso. Eu não estou inserido nesse processo. Eu não vou ter esse trabalho. Quando a responsabilidade é nossa. Mas veja como é fácil. O mundo. A educação vai mudar, vai transformar o mundo. É muito fácil nós escutarmos e até mesmo falarmos. Observe como é prático no dia a dia. Não, porque o mundo está muito mudado.
o mundo. Sempre repetimos isso quando vemos alguma situação de calamidade, de violência, de descalabro na sociedade. Não, mas o mundo está muito mudado. Eu não sei aonde o mundo vai chegar. São as rotas de fuga. O que se enquadra é nós, eu. Não é o mundo, sou eu. Não, porque na época da minha mãe, na época da minha avó, há tantos anos atrás, não era assim. E o que é que mudou? Na época da avó, da mãe, há 50 anos atrás, existia uma sociedade que fazia parte dela pessoas. Na atual, é a mesma conjuntura. O que é que mudou? Na construção, dos anos se passando, de uma sociedade em transformação, se reformulando, essas pessoas não criaram uma condição de melhoria para si e para o outro. Aí, mais uma vez, o mundo. É porque na época, nós temos muito essa mania de querer relegar ao outro para não assumirmos a responsabilidade. Eu, nós. E essa educação é algo que nós só podemos ter o trabalho de poder dividir, repassar a educação a partir do momento que eu já a possuo. Porque a grande questão da educação começa com a autoeducação. É eu poder me educar. É o convite que a doutrina espírita nos faz há muito tempo da reforma íntima, da transformação, da mudança, da autoeducação. Porque a partir do momento que eu faço essa reforma íntima, faço essa reflexão, eu posso observar quais são os meus lados positivos, aquilo que eu já tenho, que posso me orgulhar, mas também as situações ainda que eu me permito de negativo, de vicioso, mas que a partir daquele momento que eu vislumbrei, a partir dali eu posso começar a mudar. Nós só mudamos, transformamos a partir do momento que temos o conhecimento. Então, a partir do momento que eu entrei em contato, que eu ainda sou possuidor daquela qualidade que não é boa, começa a partir desse momento o trabalho de transformação e de mudança. E a doutrina espírita há muito tempo vem nos convidando para essa reforma íntima, para o autoconhecimento. Nós temos a oportunidade de, às vezes, falar alto e bom tom de que somos donos, somos proprietários das coisas. O meu carro, a minha casa. O que é que nós temos, de fato? Nada. Pode ter certeza que tudo o que você tenha de ordem material é um empréstimo consignado. Que quando retornar à pátria espiritual, será questionado o que fizeste daqueles bens ao qual eu te emprestei. Uma sociedade caótica, desequilibrada, numa desordem total. Os estudos da Organização Mundial da Saúde já traz que hoje 14% da população mundial padece do processo depressivo, 14%. Porém, 80% já padece da síndrome do pensamento acelerado, que é a ansiedade. Nós não temos nem a nós mesmos. Mas eu falo com orgulho, é meu. E o principal? De que adianta ter determinados bens se eu não tenho a mim mesmo? É essa a educação, o trabalho que temos que fazer. Porque quando o Evangelho nos fala da casa edificada na rocha, é aquela casa que é edificada através da construção do mundo dos sentimentos.
Porque quando as adversidades, quando as dificuldades, os desafios vierem, pode balançar, pode sacudir, vai desarrumar a casa todinha, mas a estrutura física vai se manter intacta. Porque a casa foi edificada na rocha. Tem princípios. E os princípios não são extra, são inter, é interior. Vai dar trabalho? Vai, mas eu já tenho a consciência suficiente de quais empreendimentos eu devo colocar. Agora, quem vive no mundo da exterioridade só achando que o belo, o bom, o maravilhoso, o bonito está fora, é nesse momento que quando chega às atividades provacionais, cai. Porque a construção não foi dentro, foi fora. E tem coisas que o dinheiro, que os bens não resolvem. Não resolvem de forma, de jeito nenhum. E aí, Paulo Freire, no livro Pedagogia da Autonomia, ele traz o seguinte: ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. A educação é uma construção individual. Nós temos aqueles colaboradores, aqueles auxiliares, mas a construção, a edificação é de cada um. Exemplo, você pode ir para uma sala de aula, o professor pode passar 2 horas passando o conteúdo. Possa ser que você passou as 2 horas com um pensamento em algum lugar, não ali, e aquele conteúdo passado para você não adiantou. Então, cada um tem que ser o responsável. É chegado, aí eu reformulo, não é chegado, já é ultrapassado a hora e o momento de assumirmos a nossa responsabilidade. Então, ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Façamos o nosso trabalho, empreendamos os nossos esforços. Quando chegar em determinado patamar, eu posso colaborar, ajudar, dar força, transformar, modificar pelo outro? Nunca. Por outro lado, ninguém amadurece de repente, aos 25 anos. Tem um livro chamado Renovando Atitudes, de Hamed, que eu sempre falo. Acho belíssimo, nas páginas introdutórias ele traz. Não é porque nós observamos uma flor que desabrocha no jardim, demonstrando toda a sua beleza, seu cheiro, seu esplendor, que eu vou querer cobrar que todas as outras desabrochem no mesmo instante, só porque é a minha vontade. Tempo. Cada um tem o seu tempo. A vida vai trazer experiências ao qual, através dessas experiências, a criatura vai parar para pensar e analisar o que é que aquilo lhe trouxe como aprendizado, o que é que a vida está trazendo para ele com aquela situação. É a partir daí que vai se somando as nossas situações de aprendizado. Aí eu digo brincando, mas não é brincadeira. Hoje, dia 2, estamos aqui nessa reunião, estudando a doutrina espírita cristã. Quando eu faço uma retrospectiva 5 anos atrás, eu já observo determinadas situações com relação à minha pessoa, que não eram e não são iguais a de hoje. Se essa retrospectiva eu desço para 15 anos, eu não estaria dentro de uma casa espírita. Eu estava atrás do que boa parte das pessoas buscam, o materialismo, as coisas. Dentro de uma casa espírita eu não estava. Mas o que é que ocorreu? A vida, quando eu falo a vida, é a providência divina, é Deus, vai trazendo determinadas atividades que você vai observando, vai começando a analisar e buscando os caminhos ao qual realmente, de fato, você deve trilhar. Então, não tem essa pressa, nem para consigo, nem para com o outro. Porque muitas vezes nós já nos achamos numa condição tão evoluída e cobramos do outro. Vamos, corre, sobe, evolui. Sim. E você? E eu? Foi do dia para a noite? Não. Deu trabalho. Foram muitos percalços. Foram muitos desafios. Quantos adentram a casa espírita pelo amor? Porque estavam em busca de uma comunhão, de um religar, de uma ligação. A maioria adentra porque vem pela dor.
Porque quando tudo está muito bom, tudo está muito bem, deveria a hora, mas nós nos esquecemos. Está tudo muito bom, está tudo muito bem. Ô Jorge, como é que está a família? Ótimo. E o trabalho? Ótimo. E está tudo ótimo. É a hora que está tudo ótimo, agora vá empreender trabalho, já que você está bem. Para quem precisa, para quem necessita, não. Está tudo bem? E aí um dia, é por isso que eu sempre digo, uma das melhores coisas que existem em nossas vidas é a dúvida. Alguém pode dizer a dúvida? É. Porque eu só vou ter plena certeza de algo quando eu passar pelo crivo da dúvida. Realmente, será que eu acredito em determinada coisa? Aí eu vou começar a me questionar. Eu vou começar a duvidar. Agora, tem um certo tempo. Não se vai viver na dúvida por muito tempo, nem o tempo todo. É até que se chegue a determinada conclusão. E aí você vai analisando, vai observando, até chegar à conclusão, não, realmente eu acredito. Fui convidado certa feita para falar sobre a caridade. E o tema foi a caridade segundo Paulo de Tarso. Quando eu fui analisar, refletir, eu cheguei a sérias conclusões acerca da caridade. Porque eu cheguei à conclusão de que a minha caridade, a caridade que eu acreditava que eu tinha, o poder dela, a potencialidade dela não passava do muro de casa. Primeiro plano. E o segundo é que geralmente nós somos caridosos com os nossos, que estão ao nosso redor. Porque muitas vezes nós nos apegamos aos laços da consanguinidade. É porque é meu pai, é minha mãe, é meu filho, eu tenho uma obrigação, né? Fazer o quê? Aí prover. E aí muitas vezes nós nos esquecemos que ficamos pedindo, orando, nos preparamos, nos organizamos, pedindo que Jesus nos visite. E ele vem. Mas ele não vem da forma que eu quero. Porque se dependesse de nós, o Cristo viria daquela forma brilhante, reluzente, magnífica. Não. É aquele que bate a nossa porta, é aquele que bate no vidro do nosso carro. Oi, não me chamaste? Não queria a minha visita? A minha presença? Eu estou aqui. Será que nós temos a delicadeza, o sentimento, o tato de determinados momentos? Eita, isso é uma oportunidade de ser caridoso. Isso é uma oportunidade de ajudar, colaborar alguém que o Cristo está mandando para mim, porque eu já posso, eu já tenho essa condição. Mas muitas vezes nós não observamos isso. Aí vários são os desculpismos, o dia a dia, a correria, a modernidade e a falta de tempo. A autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Todos nós vivenciamos um processo educacional. Nós não podemos ser, nesse instante, aqueles que já poderíamos, mas estamos em processo de vir a ser, de chegar a ser, aquele que no íntimo nós sabemos que temos condições. Todos os dias ao acordar, nas minhas orações já é certo: Senhor, obrigado pela maravilhosa oportunidade da reencarnação. Logo em seguida, todos os dias eu já começo o questionamento: mas será que eu estou fazendo por onde ser merecedor da maravilhosa oportunidade da reencarnação? É essa avaliação que devemos fazer. Se olhar na codificação e na bibliografia espírita, não se fala, não se tem o quantitativo. Só pode reencarnar 5, 10, 15, 20. Depois da 20ª não tem mais. Conhecedor da pequenez humana,
sabendo que ainda somos seres engateando nessa escala evolutiva, nos múltiplos mundos, na pluralidade que existem, e é engateando mesmo, ó, tá vendo essa criança que está passando? Nós não conseguimos fazer o que ele faz, andar. Nós achamos que já andamos. Nós engatinhamos, mas já acreditamos que estamos num patamar evolucional grandioso. A espiritualidade traz, e principalmente Manuel Filomeno Miranda, citando que determinados planos espirituais medianos, não é os mais, os medianos, se pegar o homem mais inteligente, de maior intelecto do plano Terra e levar para lá, ele vai ser considerado como um macaco. Devido aos estudos, ao avanço, à tecnologia, o empreendimento que existe nesses planos. Mas nós nos achamos os todos poderosos. E aí, mais uma vez, eu trago o questionamento. Será que nós estamos aproveitando a maravilhosa oportunidade da reencarnação? A criatura teve a possibilidade de equivocar-se, de perturbar, de destruir, de fazer coisas a qual não deveria. Tem a possibilidade de retornar para reaver, refazer, reestruturar, restabelecer a ordem junto com os seus. Tem coisa mais bela do que isso? Quantas vezes for necessário, o Pai amoroso dá a oportunidade para que nós possamos voltar e aprender e nos reeducar. É aí que tem um ditado popular, e eu adoro os ditados populares, porque traz um ensinamento maravilhoso, embora grande parte das pessoas não dê a devida importância, porque ditado popular é de domínio público, não se sabe quem criou. É mais fácil eu chegar aqui e soltar uma frase de efeito e dizer que foi um filósofo, um cientista, e todo mundo faz, Mas veja que maravilha. Havia uma pedra no caminho. Quem colocou essa pedra? Nós colocamos essa pedra no caminho. E essa pedra foi uma pedra de tropeço que trouxe situações desastrosas para mim. Viciações, delitos, animosidades, condutas que não deveriam. Só que muitas vezes os nossos atos, as nossas ações, reverberam e têm um alcance grandioso, chegando a prejudicar terceiros. Aí aquela pedra no caminho, que serviu de tropeço para mim, aqueles que vêm posteriormente também vão tropeçar, porque eu deixei. E aí cada um sabe quando prejudicamos ao outro. Chegamos na pátria espiritual, temos a oportunidade de aprendermos, reeducarmos, nos prepararmos para voltar para esse corpo físico, para essa escola de aprendizado. E aí eu tenho a oportunidade de voltar, e ao voltar, ao retornar, eu tenho a possibilidade agora, com a ética e a moralidade, de voltar e ir lá, retirar aquela pedra no caminho, ressarcindo com a minha consciência para comigo e para com a providência divina, eliminando mais uma situação de equívoco. E o mais importante, a partir desse instante de tirar aquela pedra, aqueles viajantes, aqueles andantes naquele caminho não vão tropeçar e não será acumulado a mim a culpa. Se nós formos estudar detidamente cada condição, cada princípio que a providência divina nos aplica, a reencarnação, o livre-arbítrio, é algo genial, maravilhoso, que nós seres humanos ainda não temos a capacidade, a dimensão de chegar à compreensão total. Existem, infelizmente, hoje, crianças que são órfãos
de pais e mães vivos. Isso é uma citação que um amigo meu sempre faz. E eu brincando digo a ele, isso é impossível, isso é uma incongruência, porque aquele que pode ser chamado de órfão é que não tem nem o pai nem a mãe vivo, juridicamente falando. Mas, de fato, na prática, nós temos muitas crianças, muitos jovens, órfãos de pais e mães vivos. Existe uma coisa que, mais uma vez, eu utilizo da psicologia para poder explicar as rotas de fuga. Tempo. Eu não tenho tempo. E aí eu não acompanho o processo inicial. 1, 2, 3, 4, 5 anos de idade. Eu não acompanho na adolescência, porque eu não tenho tempo. E eu digo porque já escutei muito, olha, você está vendo essa casa, esse apartamento que você mora, isso tem um preço. Eu tenho que trabalhar. Está vendo esse carro que você anda? Está vendo a casa na praia, a casa não sei aonde? Só colocando as coisas. E a própria pessoa que escutou isso do pai depois veio me dizer, eu trocaria tudo. Pode vender tudo. Eu não quero casa, eu não quero carro, eu não quero nada. Eu quero a presença dele. Eu quero ele comigo. Já chegou o ponto de eu escutar de uma criatura assim, eu quero que meu pai reclame comigo. Me dê uma bronca, me bote de castigo. Pelo menos assim, eu acreditaria que ele realmente, de fato, se preocupa comigo. Eu fiquei. Porque ele só chega e pergunta, o que é que você quer? Tome. Não falta. O material não preenche. Não preenche de forma nenhuma. A presença de um pai, de uma mãe no processo educativo é primordial. Não tem quem substitua. Não tem. E no processo família é uma organização em que muitas vezes nós reclamamos porque não nos damos bem ou porque temos dificuldade. Mas se formos observar na prática, se a espiritualidade pudesse chegar a cada um, abrir a tela mental e dizer assim, observe, nós iríamos nos ver pedindo, eu quero voltar junto com esses. Por favor, me dê a oportunidade. Eu quero ressarcir, reaver. Olha, na outra, eu trouxe aquela circunstância, mas agora eu quero fazer. Nós pedimos. Só que como chegamos na carne, nos traz o véu do esquecimento, nós não lembramos. Vixe, eu tenho que conviver, fazer o quê? É outra coisa a ser estudada que é maravilhosa, o véu do esquecimento. Imaginemos se soubéssemos das vidas pretéritas. Muitos não suportariam saber que prejudicaram aqueles ao qual convivem. Ou o contrário. Estar ao lado de pessoas ao qual ela prejudicou. Como é que ela se sentiria? Mas tem um ponto principal que não é esse. Seria a condição de, estou aqui, voltei, sei qual é agora a minha tarefa. E fazer por desencargo de consciência, não fazer por amor. Olha, eu estou aqui dentro dessa casa, junto com esses 3. Então, para eu não ter que vir em outra, em mais um, eu vou fazer logo agora, que é melhor e eu me vejo livre. Desencargo de consciência. Mas onde é que está o amor, a vontade, o querer, o gostar, o empreender? Não tem. Por isso que Deus traz essa condição do véu do esquecimento. Veja a que nível nós chegamos. Tem uma amiga minha que chegou para mim e disse assim, Jorge, tem um negócio para te contar. Agora te prepara que o negócio... E eu digo que seria cômico se não fosse trágico. Ela disse, olha, meu irmão está para se separar da esposa e eles estão brigando muito e eu tenho um sobrinho de 5 anos de idade. Eu digo, sim, qual é a grande questão? A questão, meu amigo, é que um dia,
começou a discussão dentro de casa e ele começou a dizer que já não aguentava mais, que não suportava mais, que ia embora. E isso, a confusão, esse diálogo se deu na sala. O menino de 5 anos de idade, sentado no sofá, com um iPad, que eu não sei nem o que é isso, até porque eu não sou muito chegado à tecnologia, mas a história que ela me diz é com um tal de um iPad na mão, mexendo. Acho que deve ser tipo um tablet, alguma coisa dessa natureza. E o menino estava lá com o iPad na mão. E teve uma hora que ele foi botando carteira, foi botando celular, foi botando chave, se aproximando da porta e disse: olha, eu vou sair, que eu quero respirar, eu vou pensar. Quando eu voltar, eu volto com a decisão, mas acredito que vou. Mas quando voltar é para pegar minhas coisas, porque eu não aguento mais. Na hora que ele abriu a porta, que disse assim: olhe, eu vou voltar, mas com certeza a resposta praticamente tem: eu vou embora. O menino de 5 anos de idade salta de lá e diz: pai, o senhor pode até ir, mas o iPad fica. 5 anos de idade. Agora, vamos fazer a análise. Para aquela criança e para um pai ausente, o que é aquele iPad? Eu já escutei pessoas dizerem assim: me assustei quando cheguei em casa. Por quê? Tinha um menino desse tamanho. Eu digo: quem era o menino? Era o meu. Eu digo: qual é o problema? É que ele cresceu e eu não percebi. Por que não percebeu? Quando acorda, o menino está dormindo. Quando chega, o menino está dormindo. No final de semana, já trabalho, já me desgasto, tenho que ter a minha diversão. Por que a diversão não pode ser a diversão junto com a família? Aí um belo dia olha e diz assim que se assustou quando viu um menino bem grandão dentro de casa. Danada é isso? Quem? É o seu filho. E aí é essa condição. O que é que essas novas tecnologias trazem? Essas novas tecnologias trazem a condição de muitas vezes, pela criatura não ter a possibilidade de dispor de alguém que esteja ali, que possa ali ser um companheiro, uma pessoa que seja participativa na sua vida, recorre a essas tecnologias. Meu Deus, uma criança dizer isso ao pai, sim. Tem o equívoco da parte da criança. Mas aí a gente também busca ver, para a criança chegar ao ponto de dizer que o pai pode ir, mas o iPad fica, o quanto de desídia pode ter desse pai? Porque há tempo para tudo. Quantos não chegam a determinada idade e dizem: meu Deus, eu poderia ter me dedicado muito mais à minha família, poderia ter abdicado disso, daquilo, daquele outro, e seria uma pessoa mais próxima. Hoje vejo o equívoco ao qual eu me submeti. Se nós soubermos separar, dividir, há tempo para tudo. Há tempo para tudo. Precisamos estreitar esses laços dentro da instituição que é a principal da nossa sociedade, do nosso mundo, a família. A célula máter da sociedade é a família. É lá onde começa, dá continuidade e onde se finda nesse plano físico. É na família. Nós assumimos responsabilidades. Então, que nós possamos cumprir. E junto com a condição da educação vem algo que é principal: disciplina. E aí vem o que é interessantíssimo, que é a condição em que nós sabemos da história de Chico num diálogo com Emmanuel. Chico, carecemos, necessitamos das tuas qualidades, das tuas aptidões para desenvolver determinados trabalhos que a espiritualidade necessita. Agora, precisamos de ti algumas circunstâncias. Quais? São 3. A primeira é disciplina.
A segunda, disciplina. Eu, na segunda, já estava juntando minhas coisas, já estava indo embora. Eu digo, isso é um quartel, isso é uma correção. E a terceira, disciplina. Imagino eu que Chico, naquele momento, ficou muito ressabiado, pensativo. Meu Deus, o que é que vai acontecer da minha vida? Mas nós só sabemos trabalhar com uma disciplina. Se nós não temos essa aplicação da disciplina, do condicionamento, nós começamos, mas daqui a pouco ficamos com preguiça, deixamos para amanhã, depois. Por isso que é necessário a disciplina. Outro fato interessante é de Joana de Ângeles com Divaldo. Quando no início da psicografia, Divaldo louco, doido para fazer, Joana, caneta Bic, esferográfica, tão boazinha, lápis. Mas a ponta quebra, tem que fazer a ponta, lápis. E depois de fazer todo aquele manuscrito, nos trabalhos iniciais, Joana chegava e dizia, pode jogar fora tudinho. Como? É um treinamento. Para as suas habilidades, as suas percepções. Disciplina. Agora, existe algo que devemos fazer uma diferença, que deve fazer uma diferença enorme. Eu trouxe até aqui um livro do professor, que até desencarnou esse ano em Samitiba, Disciplina, Limite na Medida Certa. E veja o que ele nos diz. Tenho insistido em que um dos pilares para consolidar a sociabilidade, a possibilidade de podermos conviver razoavelmente bem em sociedade, é a disciplina. Base fundamental para a formação e organização de toda e qualquer pessoa, estrutura, família, grupo e sociedade. Disciplina não é obediência cega às regras, como um adestramento, mas um aprendizado ético para se saber fazer o que deve ser feito, independentemente da presença de outros. Aliada à ética, a disciplina gera confiança mútua nas pessoas, um dos fortes componentes do amor saudável que traz progresso à humanidade. Disciplina não é coerção, não é imposição. Não vamos misturar nem confundir autoridade com autoritarismo. E essa disciplina também não deve ser só exercida quando estamos na presença de outros. É em qualquer momento. Principalmente quando estamos só. E aí, como só faltam 5 minutos, eu vou tentar ser bem breve para ser pontual. Existe algo que o professor Paulo Freire nos diz e que é muito importante. Nós vivemos uma vida que isso, se nós observarmos, é o que a espiritualidade nos traz. A construção, nós construímos ideias, teorias, fundamentos. A desconstrução, porque eu não estou com a verdade. Em determinados momentos eu posso observar que minha opinião mudou, que eu fui convencido por outra teoria. A desconstrução, de uma antiga por uma nova, que é a fase, e a reconstrução. Então vivemos a nossa vida numa construção, desconstrução e reconstrução a todo momento. Não somos estáticos. Agora, algo que me incomoda, e me incomoda muito, principalmente porque é uma das cadeiras ao qual eu leciono, ética. Se fala muito da ética. Porque o nosso país é ética, nós temos que ser pessoas éticas, e é ética para lá, e é ética para cá, e todo mundo pede ética. Mas nós sabemos o que realmente, de fato, significa ética? Porque para alguns ética é ser bom, é fazer coisas boas. Isso é o que o senso comum utiliza. Ética são princípios. Princípios norteadores da nossa vida. Ética nada mais, nada menos é tomada de decisões. Somos seres éticos porque tomamos decisões minuto a minuto. Eita, daqui a pouco, quando eu sair do Manuel Quintão, eu vou para casa, ou passo na casa de mamãe, ou vou não sei para onde. Tomada de decisão. Agora, a ética se pauta por três condicionantes.
O quero, o posso e o devo. Tem coisas que eu quero, que eu posso, mas eu não devo. Tem coisas que eu devo, que eu quero, mas eu não posso. Tem coisas que eu posso, que eu devo, mas eu não quero. E aí, como é que fica essa situação? Quando você chegar à condição de colocar em prática qualquer ato, qualquer situação, e você chegar à análise do quero, quero, posso, posso, devo, devo, aí a criatura vai ter paz de espírito. Porque está se condicionando, através da sua atividade, se pautando pela ética. Porque tem coisas que eu devo, não. Mas a criatura faz. Porque saltando da ética vem para a moral. O que é moral? Moral é a prática. Aí vem o imoral, o amoral e o moral. O moral é aquele que segue as regras da boa convivência, as regras jurídicas, as regras sociais. É aquele que está totalmente condizente. Esse é o moral. Nós temos o imoral. É aquele que tem todo o conhecimento desses regramentos sociais, jurídicos, cultura, mas mesmo assim ele não quer se pautar por ele. De jeito nenhum, ele não quer se pautar. E o amoral são os incapazes. São aqueles que não têm discernimento, não têm a plena capacidade psicológica da sua vida prática, da sua vida civil. Aí vem a grande questão, que eu poderia fazer no começo, mas tomaria muito tempo. Uma criatura tida como criminosa é uma pessoa ética? É. Ética não é tomada de decisões? Eu quero, quero. Eu posso, não posso. Mas eu vou fazer. Eu devo, não. Mas eu vou fazer, me utilizando da imoralidade. E aí, nós temos que observar se nós, aqueles que clamamos, pedimos pela ética, se na nossa vida nós estamos, nos questionamos, sempre quando tem a possibilidade do agir, se eu quero, se eu posso ou se eu devo. Porque aquele que pede ética, porque o presidente e a presidente, os políticos, a nação, ele está lá, no sinal de trânsito. Existe uma regra do Código de Trânsito brasileiro. E ele, achando que tem um compromisso, que está apressado, fura aquele sinal, deixando para trás milhares de carros que também estão ali com pessoas que têm compromisso, mas estão respeitando aquela regra. São os mesmos que clamam pela ética e pela moralidade. Aqueles que, no momento em que são avaliados numa escola, numa instituição de ensino superior, filam, não têm o devido respeito nem com o professor, nem com ele, nem com o colega. Aqueles que não sabem utilizar a sua condição de livre-arbítrio e fura a fila do banco. Veja como a ética está nas situações práticas do dia a dia. Mas a questão é que eu cobro do outro, de mim. Então que nós possamos retornar hoje para as nossas casas, como eu disse no início, que não era a minha pretensão e não pode de forma alguma poder chegar aqui e dizer que eu iria falar verdadeiramente, categoricamente acerca da educação, porque não sei se eu sei verdadeiramente o que é educação e se já aplico, mas espero que com essas palavras nós possamos começar agora a exercitar essa condição de, se não tenho, vou colocar em prática, vou buscar. Se já tenho, vou a cada dia firmar muito mais esse compromisso com a espiritualidade. Muito obrigado e boa noite a todos. Em primeiro lugar, vamos nos desfazer de todos os pensamentos do dia a dia. Todos. Esvaziar tudo. Que peçamos ao Divino Mestre Jesus a misericórdia pela paciência que Ele tem conosco, assim como devemos ter com o próximo.
Devemos também pedir a José, seu pai biológico, que foi um homem de caráter, de uma integridade, de humildade, que a gente às vezes esquece que José foi um homem simples, mas de uma grandiosidade infinita. Esquecemos de José. Lembramos de Maria, sua mãe, mas não com o devido ponto de amor, porque ela é o amor através do seu filho pela humanidade incomensurável, pois assim devemos ser com o próximo. Que Jesus nos abra a mente e o coração na noite de hoje. E quando sairmos daqui, procurar meditar sobre o que o irmão te falou, porque a ética deve estar na nossa prática do dia a dia, juntamente com o amor de Jesus. Que Deus nos ilumine hoje e sempre.